Boa noite, Guarulhos, tudo bem? Obrigado pela sua audiência, entrar na sua casa, na hora da sua janta, né? Muitas vezes o cara tá chegando agora e o Geraldo Júnior vai deixar você bem informado com tudo que está acontecendo no Brasil. Quero agradecer a participação efetiva do Lucas Braga, o nosso engenheiro, faz tudo, o nosso professor Pardal, que recebe a grata surpresa da visita da nossa querida jornalista Cássia Franco, também compartilhando aqui em nossos estúdios. Lucas Braga de cabeça inchada, o Corinthians, quem diria, né, Lucas? Aliás, eu acho que hoje não vou falar de futebol. O Santos perdeu, o Palmeiras perdeu, o São Paulo empatou, né? E o Flamengo perdeu. No Rio, torço pelo Flamengo, né? Aí, Palmeiras e Santos vão jogar sábado, decisão da Taça Libertadores da América. Paciência! Daqui a pouco eu converso com o professor Eduardo Vela. Antes, vamos aos destaques do portal guarulhosendestaque.com.br, que traz uma informação, aliás, várias informações importantes. Confaz divulga nova tabela de preços médios de combustíveis. Meu Deus, hein? Concessão para serviço de compartilhamento de bikes está aberta para chamamento público. Você que tem empresa, se interessa, tá aí uma grande oportunidade. O estado de São Paulo passa para a fase vermelha. Sabe por quê, meus queridos e minhas queridas amigas? Porque você não respeita, tá certo? Aquilo que foi determinado pelas autoridades. Lamentável, tá certo? Então, hoje, segunda-feira, aniversário de São Paulo, 467 anos, né? Aniversário da capital do estado de São Paulo. Lamentavelmente, né? As pessoas não respeitam. Não respeitam. Eu fico muito triste, tá certo? O que eu encontro de pessoas que não estão utilizando máscara, não estão nem aí, tem pancadões, é uma vergonha. Para debater esses e outros assuntos, eu convidei o professor Eduardo Vela. Boa noite, professor. Boa noite, Geraldo. Sempre é um prazer estar aqui, aproveitando a sua audiência aí para a gente poder falar, né, desse momento que a gente está passando, falar da nossa área de educação física, esporte, de tudo que vem acontecendo. Parabéns, São Paulo, aí, pelos seus 467 anos, e que a gente possa ter um bom papo aqui. Professor, o estado de São Paulo, a partir dessa segunda-feira, hoje, entra na fase vermelha, ou seja, funcionando até às 8 da noite. Aí as pessoas, poxa vida, eu vou tomar prejuízo, os restaurantes todos eles preocupados, mas antes, né, desse chamamento, os restaurantes foram avisados. Ó, o fiscal foi lá em Guarulhos, fiscal passou por humilhação, teve que chamar a guarda. Quer dizer, essa fase vermelha tem um culpado, que são aquelas pessoas, desculpem, que não respeitam nada. Tem os responsáveis por isso. Exatamente. Né? E o que eu vi, você vê até nas redes sociais, né? Aqueles que foram responsáveis hoje até revoltado porque terão que fechar os seus estabelecimentos às 20 horas, né? Sim. Mas se a gente tivesse, né, seguido todos os protocolos, a quantidade mínima de pessoas... O dever de casa, né? E não depender só das pessoas, né, que também tem a sua grande responsabilidade nessa... Sim. Esses dias eu saí para jantar com a minha esposa e tava cheio os restaurantes, né? Não entrei nenhum, vou embora para casa, né? Sim. Porque eu vejo algumas pessoas até na fila para entrar num lugar cheio, né? Sim. Então, assim, é inconcebível isso. Então, enfim, e também agora, né, o momento que a gente tá, eu acho que onde a gente bateu novamente o recorde, né, de mortes, infelizmente, nos últimos 5 meses, é resultado das festas também de final de ano, Pancadões. né? Então, assim, tava como se estivesse normal e não estava normal. Né? O que eu vejo, o professor Eduardo Vela, amigos de casa, sendo chato, né? A revista Veja trazendo aqui a vitória, coloca aqui, né? Da vacina. Nessa segunda-feira, São Paulo recebeu mais 500 mil doses da vacina de Oxford, né?
e está previsto chegar mais 10 milhões da Índia ainda essa semana. Mas nada vai adiantar, professor, se não houver conscientização. Máscara, aqui ó, nós estamos mantendo aqui a distância estilo CNN e Globo, Bandeirante, todo mundo com as suas devidas máscaras. Olha o distanciamento, nós estamos a quase 2 metros de distância. Agora, você em casa, quantas vezes, professor Eduardo Vela, amigos de casa, você se deparou com o que você acabou de registrar? Eu estou fazendo um alerta. Faz você se quiser. Problema seu, amigo. Agora, essa fase vermelha tem um responsável, que são aquelas pessoas que questionam tudo. Nada presta, nada tá bom. Tá certo, professor? Chegamos ao ponto do questionamento da própria vacina, né? Então, assim, aí a gente está... Esse dia, um jornalista da cidade, até também, um companheiro seu, colocou, né? Será que nós estamos regredindo na nossa capacidade intelectual? Porque nós alcançamos diversos níveis intelectuais, conhecemos outros planetas, mas ainda tem uma porcentagem que vai duvidar da vacina, né? Então, assim, para mim é impensável isso. E pior, né? Aí chega 6 milhões de vacina, que foi a primeira remessa, aí dá o sentimento de, então, agora chegou a vacina. E nós temos 220 milhões de pessoas no país. Então, assim, é muito pouco ainda aqueles que vão ter acesso. Então, aqueles que estão furando fila. Então, assim, tem um monte de coisa acontecendo que, calma, a vacina, ela chegou, ainda bem, graças a Deus, mas as coisas são gradativas, né? Dá para liberar de vez. Né? Ó, eu não tenho procuração de ninguém aqui. Do Bolsonaro, de ninguém. Meus amigos de casa, professor Eduardo Vela, a imprensa de São Paulo adora falar mal do Bolsonaro. Problema deles. Qual é a culpa que tem o presidente da República, no caso específico de Manaus, onde o secretário de saúde está preso? Qual é a culpa que tem o presidente? Ele mandou os recursos para cada estado. O Supremo Tribunal Federal tirou a autoridade do presidente e passou para os governadores. Os governadores fazem o que quiserem. Aí põe a culpa no cara. Quer dizer, tem algo muito estranho na democracia brasileira. Que é nova, mas tem algo muito estranho. E aí eu acho que também é um outro perigo desse discurso, né? Que se a gente for ver um pouquinho da história, diversos momentos difíceis da humanidade foram surgir líderes até ditatoriais, né? Sim. Da gente poder colocar em xeque até a própria democracia e as instituições, né? Mas que elas também têm um grande papel nessa, vamos dizer, nessa imagem duvidosa, né? Então, assim, eu acho sim que a gente tem que fortalecer muitas instituições e os políticos, de fato, e eu que fui candidato a vereador, né? Que tinha essa ideia e participei bastante do cenário político, das discussões políticas, levar as coisas com mais seriedade, de fato, né? Agora, você aproveitar de um movimento, aproveitar de uma pandemia para fazer movimento político, eu acho de uma... Não tenho nem adjetivo aqui para colocar. Hoje, um governador de São Paulo levou o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, convidou o Lula, convidou a Dilma, que não foram, convidou o Collor, que não foram, convidou o Sarney, que não foi. Será possível que, para falar de uma fase vermelha, falar que São Paulo... E ele mentiu. Ele falou que o Ministério da Saúde não pagou nada, pagou. Quem pagou as vacinas que São Paulo disse que pagou foi o SUS. Aí eu fico me dizendo, a população não quer saber dessas pequenez, professor. Tá certo ou não? A maior grandeza nossa é a vida, né? E parece que fica em segundo plano e fica negociável, né? Mas, por outro lado, eu acho sim que o presidente tem um pouco de responsabilidade nisso. Tem. Na sua linha negacionista. Concordo, né, com você. Ele é um grande líder. Eu acho que ele está perdendo a oportunidade, de fato, de unir as diversas pontas como um democrata, né? Quer dizer, se ele fosse um democrata. Mas eu acho que ele tem essa responsabilidade. E aí desencadeia todo um outro processo, né? De dúvida de algumas coisas
certeiras, exemplo, a vacina. A gente podia estar discutindo, né, se o tempo foi hábil para se produzir a vacina, quanto que foi gasto, a própria, como fala, eficiência da vacina. Concordo. Em alguns casos, ok. Agora, duvidar da vacina de uma forma geral, de um conceito, aí, para mim, e oportunizar aglomerações. Então, assim, eu acho que a atitude nesse sentido acaba criando esse clima de... Agora, professor Eduardo Vela, o seu segmento, eu lembro que o ano passado, quando eu entrevistei, você estava preocupado. Você continua preocupado com o seu segmento? É, muito. Eu falo que eu surfo também nas horas vagas, né? Eu falo que a hora que a gente dá o joelhinho para surfar, a gente brinca, né? Veio uma onda grande, nós passamos. E agora você olha no horizonte, está vindo uma, não tão grande, mas é grande também. Então causa uma preocupação, justamente porque, como a gente tinha falado, né? Das 6 horas da manhã às 20 horas, a gente continua na fase laranja, que tem as restrições, e das 20 às 6 da madrugada, a gente vem, de fato, para a fase vermelha, na semana e final de semana fechado. Várias academias, algumas academias são 24 horas. Então, o seu grande diferencial, ele já não pode ter, porque ele não vai poder atuar. Tem uma grande quantidade de pessoas que vêm treinar, de fato, às 20 horas, às 21, né? Sai do serviço, toma um banho e vai treinar. Então, assim, tem um horário específico que a gente tinha uma grande porcentagem das pessoas que treinavam que não vão poder. Eu, no meu caso lá, que trabalho com locação de campo e quadra, então, o último horário que eu tinha das 21 às 13, às 23, eu já não consigo locar, né? Então, eu preciso conversar com os locatários e tal, né? E a própria insegurança das pessoas, né? A pessoa estava começando a se sentir um pouco mais segura para ir treinar, com todos os protocolos, que a gente já conversou várias vezes aqui, né? Do núcleo de academias e tal. E aí as pessoas voltam a ficar receosas, porque de fato começam a perder entes queridos próximos novamente, né? Os números aumentando. Sim. E aí é diretamente, não adianta nem o governador falar, pode ir para academia, o cara, ele começa a achar que de fato, quer dizer, vê de fato que está perigoso, né? Estou conversando com o professor Eduardo Vela. Agora, professor, depois do Break News, eu volto aqui, meu Lucas Braga, para falar a respeito da Câmara Municipal de Guarulhos, o que esperar desta nova Câmara Municipal, que tem um presidente polêmico. Em 1 minuto no Break News, Lucas Braga. Estamos de volta com o Debate Guarulhos. Cássia Franco, 2024 te aguarda, Cássia. Uau! Meu Deus! Voltamos aqui com o Debate Guarulhos, as redes sociais, pelo Facebook do Guarulhos em Destaque. Você acompanha o Debate Guarulhos sempre de segunda a sexta, às 20h30. Perdeu a entrevista, vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Geraldo JR da TV. Professor Eduardo Vela, como é que você avalia a nova Câmara, as discussões, não sei se você tem acompanhado, o atual presidente questionou o professor Jesus, atual vice-prefeito, da entrega da Câmara Municipal. Eu acho que quem vai terminar um governo, aconteceu com o ex-governador Márcio de França, que entregou aqui em Guarulhos as estações de trem no Parque Secap, né, no seu último mês de mandato. Os governantes, eles fazem isso. Começou uma obra, ele quer colocar a placa dele. Se está certo ou errado, você faz avaliação em casa
porque deixo você inteiramente à vontade. Você entende que o professor Jesus agiu de maneira correta ou não? Você ainda falou, né? A nova Câmara não é tão nova assim, né, Geraldo? Mudaram alguns nomes, mas alguns conceitos, né? Não mudaram. Não, eu acho que é uma discussão até válida ali, mas eu acho que, como a gente vinha falando no offline aqui, o presidente da Câmara agora, nosso em Guarulhos, ele sempre tem um fato novo e pra gente estar acompanhando. Parece uma novela mesmo na Câmara, né? Novela mexicana. Uma novela mexicana. Então, assim, tá quente essa novela em Guarulhos, né? Você acha que a Câmara Municipal de Guarulhos renovou 40%? Você achou essa renovação muito pouca e por que só 40%? Não, acho que uma renovação de 40% é uma boa renovação. Eu até esperava menos. O que eu falei, brinquei da nova Câmara é porque alguns nomes fazem parte de uma linha de gestão antiga. Mas né? E por que esses nomes continuam? Eu queria entender. Por quê? Qual a população que escolheu? A população que escolheu. Eu participei do processo eleitoral. Para mim foi bem atípico, né? Eu fiquei decepcionado em relação ao processo democrático, assim, né? Eu acho que fez muita diferença o dia da eleição. Eu acho que algumas alianças políticas arcaicas continuaram e é por isso que elegeram novamente pessoas que a princípio não tinham muito contato com a política, a não ser ou esposa, ou genro, ou parente de alguns vereadores antigos. E essas alianças políticas que são feitas de diversas formas, para mim extrapola a relação. Eu vou votar naquele candidato porque eu acredito que ele vai fazer diferente. As propostas ficaram em segundo plano, eu acho. E aí se fizeram fortalecer e prevalecer as alianças. Alianças como, eu acho? Cargo, aliança com projetos que de uma certa forma pode até fazer diferença, mas eu acho muito pouco pela grandeza da cidade de Guarulhos. E essas amarrações prevaleceram. E aí a gente tem algumas brechas. E que entraram alguns nessas brechas. Mas eu acho que muitos deles já entraram tão amarrados com o sistema que, de uma certa forma, a mudança de fato ainda vai ser posterior. Eu queria entender porque houve uma concentração de voto nos 4 primeiros colocados. Muito. Eu não consigo entender como isso pôde acontecer, né? 4 vereadores, os mais votados, acima de 5 mil votos, né? Acima de 7 mil votos, para ser mais preciso. Você acha que a população hoje é a grande responsável por não acompanhar, por não valorizar a política? Então, eu acho que é o reflexo do clima que a política criou, né? Mas eu acredito, a gente chegou a conversar até aqui, Geraldo, em alguns programas. Eu estava bem esperançoso, eu achava que, teve uma vez até que a gente falou, e você é sempre muito certeiro nas suas palavras, de que essa discussão política teria que acontecer em casa, né? O pai, Sim. com o filho. Sempre discutimos, né? aqui o ano inteiro. O ano inteiro. Eu falei, acho que esse ano, de fato, né, esse acalorar das discussões políticas é positivo para o cara escolher. Mas não aconteceu. Não se reverteu no voto do cara no dia. Então, assim, eu mesmo, né, tive uma expectativa um pouco maior e não aconteceu. E aí foi essa reflexão. Então, assim, o jeito de que eu imaginava fazer política, através de propostas, de histórico, né, de currículo, não prevaleceu. Mas olha, professor Eduardo Velho, eu queria te chamar uma discussão, você em casa, me ajuda a pensar. Os grandes centros são os responsáveis por relacionamentos ruins ou não das famílias. O ano passado, você em casa é testemunho quando diz, olha, se a família não discutir, se a família não conversar, fica muito difícil falarmos em renovação. Porque a grande base da sociedade é a família. Ou estou errado? Tá certo? Quando a família não discute, outros grupos se aproveitam. E aí, não adianta reclamar. Quando eu falei aqui, como pano de fundo, eu fiz a seguinte colocação, e se eu estiver errado, você me ajuda, olha, você está equivocado. Perguntei aí em casa, quantos sabem com quem os seus filhos ou suas filhas
estão saindo? Fiz essa pergunta aqui, dezenas de vezes. Muitos não sabem, professor. E muitos não sabem, por exemplo, quem são os vereadores eleitos. Este paralelo, família e política, andam junto. Eu ouvi jovem, uma vergonha. Ah, Geraldo, eu não quero conhecer esse político porque ele também não me conhece. Problema dele. Problema dele não, problema seu. Porque se a sociedade, ela não compartilhar, ela não vivenciar a política, acontece de você ser surpreendido à noite na sua casa, com pancadões, com pessoas não respeitando as regras da pandemia, porque você deixou de exercer a sua função como cidadão. Tá certo, professor? Não, você, numa das manchetes, você começou o programa falando hoje da questão da gasolina, né? A política interfere diretamente no pãozinho que você compra na padaria, na gasolina que você vai pagar, né, nos meios de comunicação que você está consumindo. Então, assim, essa discussão, e aí lembrando o livro que eu estava lendo até ontem, que é Uma Breve História da Humanidade, fala que nós, enquanto espécie, evoluímos porque conseguimos manter laços de família e fortalecer o grupo. Então, eu tenho um grupo mais forte, eu vou caçar melhor, eu vou plantar melhor e excessivamente, né? Então, assim, muito me espantou mesmo e qualquer votação, para mim, se a gente tem o direito de votar, né? Qualquer votação é magnífica. E aí as pessoas vão escolher, né, quem queira. Eu não votei no Bolsonaro e não acredito que ele seja um bom presidente, mas escolheram ele e ele está lá. Ok. Agora, quando a pessoa abdica desse seu poder de votar por conta de algum valor, aí a utopia fica muito baixa. Aí, então, acabou não tem mais discussão. Verdade. Porque não estamos discutindo se ele é ruim, se ele é bom, se eu sou a favor da direita, da esquerda, sou democrata, se eu sou republicano, esquece. É quanto que vale o meu... E eu falo que pior, porque daí vão ter centros e líderes do dia, e não da ideologia. Então, você consegue quantos aqui votam para mim no dia? Tanto? Então toma. E aí acabou, para mim aí acabou o nosso maior E aí, poder. Em cima disso, já tem gente discutindo. Olha que loucura, em Guarulhos! Eleições de 2024. Mal acabou a eleição, já tem vereador se oferecendo, né, espalhando que quer ser candidato a deputado federal, porque foi um dos mais colocados. O cara nem a Câmara nem abriu ainda, só em fevereiro. O cara já quer ser candidato a deputado, quer ser escolhido. Esse cidadão, esse ou aquele que recebeu mais de 5 mil votos, eu tenho recebido muitas reclamações que esses senhores já não atendem mais o telefone, professor Eduardo Vera. É estranho, né? Na campanha, esses caras apareciam em padarias, festa de aniversário. Olha, você encontrava mosca de festa. Hoje, cidadão sumiu. É para você aprender o que nós estamos falando aqui. Não é brincadeira, não. Você pode até não gostar do Geraldo Júnior. Até aí, paciência. Paciência. O que nós estamos fazendo aqui é fazendo um alerta para a sociedade. Eu não sou o dono da razão, nem o professor Eduardo Vela. Foi candidato e sabe os dissabores de uma campanha política, professor. Muito. Eu falo que tinha que ter... Todo mundo tinha que ter essa experiência, porque você valida o seu prestígio quantitativamente, né? Sai na urna o quanto que as pessoas apostam em você ou não. Então, assim, tem um grande desgaste até... Eu que procurei fazer uma campanha propositiva, né? Estudar o esporte, ver quais são as saídas, como propor, a emenda, de onde conseguiria a verba, como seria uma secretaria, como seria o legislativo, quais as leis que você consegue. Isso tudo não está no jogo, não faz parte do jogo, é um outro jogo. Eu falei, então, esse outro jogo eu não quero jogar. Eu queria ter ganho por esse jogo. O outro jogo eu não quero jogar, não acredito nisso. Senão a gente vive na eterna campanha, né? Porque esse ano tem mandato, o outro ano já não tem mais, porque é campanha para deputado. O outro ano tem mandato, o outro já é campanha de novo para vereador, prefeito. Então, não tem gestão. Você que está no Facebook me acompanha, obrigado, ó. Super obrigado pela audiência.
Muita gente, professor Eduardo Vela, amigos de casa, não sabem em quem votou. Não sabem quem votou, viu, Cássia Franco? Foram buscar o papelzinho na rua lá, o panfleto, viu, Lucas Braga? E foi votar. Ah, Geraldo, você está falando isso agora. Eu passei o ano de 2020 fazendo esse alerta. Que a minha maior tristeza, que eu presenciei o ano passado, professor Eduardo Vela, amigos de casa, que as pessoas não, na sua grande maioria, que eu presenciei, não valorizaram o voto. Pegaram no chão, tipo, não quero ser responsável por nada. Que loucura é essa? Aonde chegamos, professor? As pessoas pegaram um panfleto do chão e Ah, Geraldo, e a frase é a mesma. Mamãe mandou votar nele. Para com isso. É muito triste, professor. Uma das linhas que a gente tinha quando ia na casa das pessoas conversar é primeiro convencê-las de que não é votar em mim, de que votar é importante. E mais do que votar, você dá uma pesquisada e valorizar o seu voto. E é importante, de fato. Um voto, dois, tem sim a possibilidade de mudar as coisas. Uhum. Aí quando a pessoa desencanta disso, aí eu acho que está o grande problema. Porque aí se vota talvez naquele que tem mais chance de ganhar, porque ninguém gosta de perder, né? Uhum. Quem é que tá? Esse? Então vou aqui porque não vou perder. E aí tem uma concentração às vezes em alguns. Alguns lá que foram os mais votados eu conheço e sei que são pessoas muito boas e aposto que farão uma boa gestão, mas a pessoa perde essa... E acho que perder a esperança é uma das piores coisas que a gente pode perder. Eu estou com 60 anos, estou fazendo 2 cursos. Pós-graduação em gestão pública e pós-graduação em jornalismo político. Quando eu falei a minha idade, as pessoas me falaram, eu estou com 60. E me interesso muito, não é porque sou jornalista, não é porque eu sou advogado, não. Eu me interesso, eu acho que a sociedade deveria ser mais participativa. Não é Maria vai com as outras, tipo, vamos bater quilata porque alguém está pedindo, não. Não adianta você bater panela e não ter iniciativa. Não adianta você ir para Paulista porque alguém me mandou. Aí você está lá, você não sabe quantas pessoas eu encontro dizendo, eu vou na Paulista só para passear, dar um rolê, para juntar aquele número de pessoas. Mas não sabem que está sendo levada a esse tipo de manifestação porque alguém tem um grande objetivo. Demonstração de força. Estou errado, professor? É isso. Para mim, esse é o maior jogo, né? Você aglomerar pessoas para mostrar força, e aí as redes sociais potencializam alguns momentos que não são... Tudo é verdade, parece, e tudo é mentira. Depende de quais são os interesses e o que está no jogo, né? Uhum. Eu acho que fazer parte do jogo, jogar o jogo é ótimo. Eu só acho que a gente tem que ser peças mais importantes desse jogo, não dá pra ser só o peão. Pode ser que no momento você é o peão, daqui a pouco você passa uma torre, outra hora você joga como uma dama, mas não dá pra você só ser a manipulação do jogo de xadrez. O jogo tá aí, a gente tem que jogar, tem que estar lendo, tem que estar ouvindo, participando, né? Pra fazer parte do processo democrático, senão é só voto. Eu já voto mal e a minha única atuação é o dia. Vou lá e voto e pronto, fiz a minha parte democrática. Voltando, olha só, na matéria da revista Veja, eu acho que a Cássia vai viajar em breve. Os cruzeiros voltaram, viu, dona Cássia? Né? A retomada aí de um mercado onde 40 mil empregos sumiram no Brasil. O cancelamento de viagem em 2020 trouxe um prejuízo de mais de 2 bilhões de reais. E segundo pesquisa recente, 82% dos turistas que já fizeram um cruzeiro pretendem repetir a experiência em breve. Eu tenho um sonho de um dia fazer um cruzeiro, matéria da revista Veja desta semana. Professor Eduardo Vela, o senhor pensou em desistir do seu negócio? Como a gente acaba envolvendo diversas pessoas, né? Hoje a gente tem lá quase 40 colaboradores. O desistir nosso, ele reflete em várias famílias, né? Uhum. Mas pensei em a gente reestruturar de alguma forma, diminuir, né, todo um sonho, toda uma grandeza que a gente está imaginando em prol do esporte, que eu falo assim, se eu fosse apenas investidor,
o esporte talvez não seria uma grande coisa para se investir no primeiro momento. Mas por gostar do esporte, por acreditar nele, a gente ainda continua investindo financeiramente no próprio esporte. E fazer com que ele, de fato, seja sustentável, né? Mas já pensei sim, nesses tempos aqui, e agora ainda que essa segunda onda, vamos se dizer, né? Já tiveram várias delas, mas essa maior talvez. Mas eu acho que a resiliência é uma das grandes coisas que eu aprendi na minha vida de esportista. Então, nós vamos manter, vamos segurar a onda o máximo que a gente conseguir, né? Professor Eduardo Vela, sempre atencioso. Professor, eu espero que você tenha em 2021 grandes experiências profissionais, ser um cara dedicado aos seus negócios. Esse segmento de academia é responsável em abrir oportunidade para muita gente. É um negócio feito com muita responsabilidade. E eu vejo no núcleo de academia, formado por profissionais inteligentes, pessoas que querem aglutinar forças. Parabéns em fazer parte desse segmento e obrigado mais uma vez a atender a nossa solicitação. Geraldo, eu como te falei, sempre que possível, você me chamar, estou aqui por esse espaço para a gente falar do núcleo, falar de saúde sempre aqui, né? Um grande abraço ao pessoal do núcleo lá. Tá vindo hoje, a partir de hoje, mais uma nova desafio para a gente, mas a gente já está um pouquinho mais carejado aí. Vamos passar por essa com toda a responsabilidade e que a gente tem para, né, oferecer às pessoas, mais de 100 mil pessoas a gente atende aí em Guarulhos inteiro, né, o pessoal do núcleo. Então um grande abraço e força aí, a gente vai passar por mais essa aí. E sempre tentando os nossos diferenciais, não nos igualando a algumas outras áreas, mas a área da educação física e da academia tem que ser olhada com um pouquinho mais de cuidado, porque a gente tem uma missão muito maior aí nesse momento, principalmente nesse momento de pandemia. Obrigado, professor Eduardo Vela, o nosso convidado de hoje. Olha só para fechar, matéria da revista Veja, as bicicletas elétricas aparecem como uma das soluções para o futuro da mobilidade. E as grandes marcas de automóvel não pretendem ficar de fora do jogo. Só para você ter ideia, a Harley Davidson e a Mercedes-Benz estão com as suas próprias fábricas em andamento e a todo vapor, porque é um mercado crescente, né? Eu, Geraldo Júnior, inclusive, faço isso uma vez por semana. Não dá sempre, mas a minha caminhada e depois o andar de bicicleta. Com meu amigo Lucas Braga, o corintiano de sempre, com Felipe Poi. Muitíssimo obrigado pela sua companhia. Eu sou Geraldo Júnior. Boa noite.